Olá, senhores, boa tarde. Tá bem animado, né? Por isso que próximo sábado a minha é a primeira. Eu pensei, não dá. Exato, né? E logo a melhor matéria no final, o pessoal tá cansado, né? Cadeira. Então vamos lá, senhores. Duas observações. Primeiro, poucos na minha live sexta-feira, hein? Pois é, né? Aham. Tá bom, aí fica salvo depois. Quem assistiu? Continua poucos. Ou seja, né? Assistam a live. Tá? Live sexta-feira a gente terminou. Além de relembrar alguns pontos que nós já tínhamos trabalhado em sala, nós terminamos a análise da invalidade do negócio jurídico. Então, confirmamos ali as diferenças entre nulidade e anulabilidade. E trabalhamos também um pouco sobre prescrição e decadência. Tá? Também na repetição, né, o professor Luiz ele passa para nós o relatório de audiência, né, das aulas gravadas. Também tinha pouquinho, hein? Sexta-feira. Né, da aula que nós tivemos na semana passada e que foi gravado. Então, pessoal, bora estudar, hein? Essa aula de hoje, certamente é o tema mais chato de direito civil. Na verdade, é difícil achar algum ponto chato em direito civil. Tá? Mas se tem um ali que chega mais próximo de chato um pouquinho, né, é direito das obrigações. Só que é a matéria mais cobrada de direito civil na OAB. Então, não tem saída. São 3 encontros, nós temos que passar pelas matérias mais importantes. Direito das obrigações, sem dúvida alguma, é a matéria mais cobrada de direito civil nos exames da ordem. Tá? A parte geral também cai muito, só que parte geral nós temos várias disciplinas ali dentro. Pessoas naturais, pessoas jurídicas, bens, domicílio, fato jurídico, prescrição, decadência, então se justifica. Tá? Agora, obrigações, uma disciplina só e é a mais cobrada nos exames da OAB. Tá? Exatamente porque o índice de erros nessa matéria é altíssimo. Tá? Altíssimo. Há alguns exames atrás, teve uma questãozinha de solidariedade, que eu até trouxe, né, que o índice de erros dela passou de 85%. Tá? Aí, 3 semanas atrás, estava dando aula para a magistratura, e aí eu coloquei sem falar que é OAB, né, coloquei lá, né, e o pessoal na dificuldade tremenda de resolver a questão, né, e boa parte da sala também errou, e o pessoal, e a questão da OAB. Tá? Índice de erro altíssimo. Portanto, bastante atenção naquilo que nós vamos trabalhar hoje, tá? E não deixe de reservar um tempo da sua semana para assistir de novo a nossa aula. Aí você vai ter a liberdade, inclusive, de passar para aquela parte que você entende que é mais importante, que teve mais dificuldade. Tá? Mas não deixe de assistir de novo, porque é certeiro, deve cair pelo menos uma das 7 questões de civil deve ser de obrigações. Tá? Inclusive, a nossa aula vai do artigo 233 ao 285 e é leitura obrigatória. Tá? Leitura obrigatória. Direito das obrigações, quando cai letra da lei. Então, é leitura obrigatória você pegar aí do artigo 233, 285, com bastante atenção, marcando o seu código. Ok? Sem delongas, então vamos lá. Veja bem, quando nós falamos sobre direito das obrigações, primeiro ponto que nos interessa, ainda que num cursinho, é compreender o que é obrigação. Uma vez que obrigação não se confunde com dever. Entendam, a relação obrigacional ela exige pelo menos 2 sujeitos. Pelo menos 2 sujeitos em polos distintos, um na posição de devedor, outro na posição de credor. E um desses sujeitos está vinculado a cumprir uma prestação
pessoal econômica em favor de outra pessoa, aquele denominado credor. Por isso que duas são as grandes marcas iniciais de um vínculo obrigacional. A bilateralidade, que sempre existirá, pelo menos, e a patrimonialidade. Razão porque nós não confundimos obrigação com dever. E razão porque, majoritariamente, entendemos que o casamento não é um contrato, vez que o contrato é fonte de obrigação. Então, estabelece débito e crédito. E, ao menos do ponto de vista jurídico, né, no casamento não tem devedor e credor. Veja bem, quais são os elementos constitutivos da obrigação? Para iniciar a nossa aula, 3 elementos são básicos, 3 elementos são considerados pressupostos de existência de uma relação obrigacional. Quais sejam? Sujeitos, objeto e vínculo. Elemento subjetivo, portanto, o fato de que esta obrigação exigirá pelo menos 2 sujeitos, um no polo ativo, outro no polo passivo, um na condição de credor, outro na posição de devedor. Podem ser sujeitos da obrigação quaisquer pessoas, sejam naturais ou jurídicas, quaisquer pessoas, independentemente da capacidade. Com base no que vimos na aula passada, na verdade, o que muda o fato de ter um incapaz no polo da relação obrigacional será a necessidade de representação ou assistência. Mas quaisquer pessoas, ainda que incapazes, podem figurar em relações obrigacionais, sejam na condição de devedor ou na condição de credor. E, inclusive, entes despersonalizados também podem ser sujeitos da relação obrigacional. Com relação ao elemento objetivo, nós temos aqui a necessária presença de 2 objetos. Um chamado objeto imediato, que é a prestação, e aí compreendam, só existem 3 prestações na relação obrigacional, dar, fazer e não fazer, e o outro, o objeto imediato, que é o bem da vida. Dar o quê? Fazer o quê? Não fazer o quê? Ou seja, aquilo que realmente se espera do vínculo obrigacional. Objeto imediato, prestação. Dar, fazer, não fazer. Objeto imediato, o bem da vida. Dar o quê? Fazer o quê? Não fazer o quê? E o último elemento essencial à existência da relação obrigacional é o vínculo espiritual, ou o vínculo jurídico. E nós adotamos no nosso ordenamento jurídico a chamada teoria dualista do vínculo. Porque entendemos que numa obrigação, numa relação obrigacional, em razão da existência do vínculo, do elemento espiritual, os sujeitos se relacionarão de 2 formas. Uma em razão do débito, que é o fim imediato da relação obrigacional, débito aqui entendido como a prestação que o devedor tem que cumprir em benefício do credor, e responsabilidade. A responsabilidade compreendida como a sujeição patrimonial do devedor em face do seu credor. O devedor garante o adimplemento da obrigação em razão, ou melhor, através do seu patrimônio. Por isso, corrente dualista do vínculo. Eles se relacionam em torno do débito, mas em estado potencial nós temos uma responsabilidade. De modo que, se o devedor não cumprir voluntariamente a sua obrigação, o seu patrimônio responderá. É o que nós chamamos de responsabilidade. Por isso que, inclusive, no âmbito ali da sociedade, a gente fala, vez ou outra, que se você não fizer isso, você vai responder judicialmente. Essa palavra está corretíssima, de fato, responder, porque esta responsabilidade aqui está diretamente relacionada à exigibilidade da obrigação, ou seja, ao cumprimento coercitivo do vínculo obrigacional. Por isso, lá em responsabilidade civil, nós afirmamos que a responsabilidade é consequência do inadimplemento. No vínculo obrigacional, nós temos 2 sujeitos, devedor, credor, e eles podem ser pessoas naturais, pessoas jurídicas,
até mesmo entes despersonalizados. Nós temos o objeto que se divide em dois: objeto imediato, a prestação, dar, fazer e não fazer, e o objeto mediato, que é o bem da vida. E temos também a presença de um vínculo jurídico, de um elemento espiritual, que estabelece entre as partes uma relação de débito, débito este que, se não for cumprido, ensejará responsabilidade. Por que que, muito embora essa primeira parte seja teórica e doutrinária, não podemos deixar de destacá-la aqui em sala? Porque, vejam bem, regra geral, todo vínculo obrigacional contará com débito, fim imediato, e a responsabilidade em estado potencial. Se o débito não for cumprido, o devedor responderá. Surge, portanto, a responsabilidade. Apesar disso, excepcionalmente, existem obrigações em que nós temos débito sem responsabilidade, e também existem obrigações em que teremos responsabilidade sem débito. Débito sem responsabilidade. Aquelas obrigações em que, de fato, o indivíduo deve o cumprimento de uma prestação. Mas, se ele não cumpri-la voluntariamente, ele não pode ser cobrado coercitivamente. Porque, vejam bem, a responsabilidade está diretamente relacionada à exigibilidade da prestação. Se o devedor não cumpre o débito voluntariamente, o credor pode cobrá-lo judicialmente. Ele responderá, portanto, judicialmente. Nessas obrigações em que excepcionalmente temos débito, mas não responsabilidade, o indivíduo é devedor. Mas se ele não cumprir voluntariamente a sua prestação, ele não pode ser cobrado judicialmente. É o que nós chamamos de obrigação natural. Daqui a pouquinho destacaremos enquanto espécie. Obrigação natural. Aquela que tem débito, mas não tem responsabilidade. Tem débito, mas se o indivíduo não cumpri-lo voluntariamente, ele não pode ser cobrado por ela. Exemplos. Vamos, participação de vocês. Exemplos de obrigações em que temos débito, mas não responsabilidade. Dívida de jogo, perfeito. Mais. Outro exemplo famoso, ainda. Dívida prescrita, perfeitamente. É? Dívida de... Por quê? Não entendi. Ah, para, né? Olhando para mim, né, pô? Não, mas quem respondeu não leu. Quem respondeu não leu, para. Com certeza. Dívida prescrita, dívida de jogo, empréstimo para jogo, empréstimo para incapaz, são todos exemplos de obrigações em que temos débito, mas não responsabilidade. O que precisamos destacar é que nessas obrigações, chamadas naturais, tem débito. Portanto, se o indivíduo voluntariamente pagar, ele não pode exigir devolução. O Código Civil, no artigo 876, inaugura ali um capítulo chamado da repetição do indébito. O que significa que, se você pagar algo que não devia, pode cobrar a devolução. Mas nessas obrigações aqui, em que há débito sem responsabilidade, se você pagar, você está pagando algo devido. O que se repete é o indébito. O indébito. Aqui débito existe. Se você não pagasse voluntariamente, não poderia ser cobrado. Mas pagando, você cumpriu algo que de fato devia. Por isso que o legislador no artigo 882 vai dizer: não se pode recobrar aquilo que foi pago para solver dívida prescrita. Da mesma forma, no artigo 814, a dívida de jogo não obriga ao pagamento, mas se voluntariamente se pagar, não tem direito a recobrar, a exigir devolução. Artigo 815 vai falar sobre o empréstimo para jogo, todas situações de débito sem responsabilidade. O inverso, eu disse, também acontece excepcionalmente. Responsabilidade sem débito. Naquelas situações em que o indivíduo não deve,
mas pode ser cobrado. Grande exemplo, fiança. Responsabilidade sem débito. O fiador não é o devedor. O fiador não é o devedor. Ele não tem débito. Mas, se a obrigação não for voluntariamente cumprida por aquele que deve, ele, fiador, pode ser responsabilizado. Responsabilidade sem débito, portanto. Ok? Primeira parte aí que nos interessava. Com relação às fontes da obrigação, somente para destacar, nós temos como fonte imediata a própria lei e fontes mediatas 3, contratos, atos unilaterais de vontade e atos ilícitos. Por que que faço questão de destacar tais fontes? Vejam bem, esses aqui são os fenômenos jurídicos que originam vínculos obrigacionais. Contrato, ato unilateral de vontade e ato ilícito. Muito embora esses aqui ou essas aqui sejam as fontes, excepcionalmente existe uma figura obrigacional que não se origina de nenhuma dessas fontes. É o que nós chamamos de obrigação propter rem. E aí a nossa primeira espécie obrigacional. Tá? Muito embora o direito das obrigações seja disciplina autônoma, absolutamente autônoma, em relação ao direito das coisas, duas disciplinas do direito civil patrimonial, mas autônomas, existe ali algumas figuras híbridas ou algumas figuras limítrofes. Por quê? Porque guardam características tanto do direito das obrigações quanto do direito das coisas. 3 são essas figuras híbridas. Híbridas por quê? Porque são influenciadas tanto pelo direito das obrigações quanto pelo direito das coisas. São elas a obrigação propter rem, que nós vamos tratar, as obrigações de ônus real, tá? Acho pouco provável cair na sua prova ônus real, mas o segredo dele é uma expressão, a expressão seguinte, limitação. Quando nós falamos em ônus reais, são limitações que o proprietário do bem tem no exercício do seu direito. Lá, no direito das coisas, nós aprendemos que 4 são os poderes inerentes à propriedade: uso, gozo, disposição e reivindicação. Quando da presença de um ônus real, o proprietário ele se vê limitado no exercício de algum desses poderes. Por isso que, geralmente, os ônus reais vão aparecer como gravações. Gravações no bem de um direito real sobre coisa alheia. Se eu sou proprietário de um bem que foi dado em usufruto, observe, eu estou limitado quanto ao uso e à fruição, que estão com outra pessoa. Da mesma forma na hipoteca, no penhor, na anticrese, etc. Ônus real, então, limitações no livre exercício da propriedade. E as obrigações de eficácia real são aquelas que se originam de um contrato, de um ato ilícito, de um ato unilateral de vontade, mas são registradas na matrícula do bem, notadamente bem imóvel. E aí, por conta disso, passam a produzir efeitos erga omnes. Você se lembra de direito contratual, que o contrato ele produz efeitos entre as partes. Inclusive, uma das grandes diferenças entre obrigações e coisas. O direito das obrigações se caracteriza pela relatividade, enquanto que os direitos reais produzem efeitos erga omnes. Então, como regra, um contrato produz efeitos só entre os contratantes. Mas se eu registro esse contrato na matrícula do imóvel, ele passa a produzir efeitos contra terceiros. Por exemplo, o adquirente de um imóvel que está locado pode extinguir o contrato unilateralmente. Se você comprar um imóvel que está em locação, que está com um terceiro, a título de um contrato de locação, você pode rescindir unilateralmente esse contrato. Só que você vai ter que dar um prazo de 90 dias para essa pessoa sair do imóvel. Ok? Por quê? Porque o contrato produz efeitos interpartes. Você que comprou o imóvel não celebrou esse contrato. Então você pode mandar o locatário embora. Vai dar para ele 90 dias. Se esse contrato não tiver registrado na matrícula. Porque se as partes, ao celebrarem o contrato, originalmente,
colocar que ele vale, mesmo em face de eventual adquirente, e eu pegar esse contrato e registrar na matrícula do imóvel, o adquirente vai ter que respeitar. Vai ter que respeitar o contrato. Aí observem, o contrato que inicialmente produzia efeitos interpartes, passa a produzir efeitos erga omnes. E aí nós estaremos diante de uma obrigação de eficácia real. Tá? Só que esses dois aqui são pouquinho menos provável de cair na sua prova, que geralmente cai em prova de magistratura. Por isso, o nosso foco são as obrigações propter rem. Tá? Que obrigações são essas? O que significa uma obrigação propter rem? Gravem, marca aí no seu material, copia no seu caderno depois, ponto importante. Obrigação propter rem é aquela que não se origina de nenhuma das fontes que acabamos de apresentar. As obrigações propter rem não decorrem de contrato, não decorrem de ato unilateral de vontade e muito menos de um ato ilícito. Essas obrigações aqui vinculam o titular da propriedade pelo simples fato de ser titular do direito real. Por isso que ela é uma figura limítrofe. Se eu imaginar que dentro do direito civil patrimonial, de um lado temos o direito das coisas e do outro lado o direito das obrigações, bem no meio das disciplinas, nós encontraremos as obrigações propter rem. Por quê? Porque aqui eu estou diante de um vínculo de débito e crédito, portanto, direito obrigacional, mas o indivíduo deve pelo fato de ser titular de um direito real. Por isso que, na maioria das vezes, esse tipo de obrigação é aquela que me impõe um débito pelo simples fato de ser dono de um bem. E aí, nesse contexto, exatamente, taxa condominial. Eu não fiz nenhum contrato com o meu condomínio. Eu não manifestei unilateralmente a minha vontade no sentido de ajudar com a manutenção das áreas comuns. E muito menos cometi um ato ilícito. Eu tenho que pagar com a taxa, eu tenho que pagar a taxa condominial, por quê? Porque eu sou proprietário daquela unidade. E aí vejam, quem deve é o proprietário, não o locatário. É até possível que na celebração do contrato de locação, eu coloque ali que o locatário vai arcar com as despesas condominiais. Beleza. Só que se ele não arcar, o condomínio tem que demandar o proprietário. Se demandar o locatário, ilegitimidade passiva, extinção do feito. Por quê? Porque quem deve é o proprietário. Aí, obviamente, em razão do contrato, ele pode regredir depois contra o locatário. Mas quem deve é o proprietário pelo simples fato de ser o titular do direito real. Por isso, obrigações propter rem, aquelas que decorrem da titularidade de um direito real, como está aí no seu material. Obrigações que aderem à coisa. Qual que é a relevância dessa informação aqui? Vejam, a obrigação propter rem é uma obrigação própria da coisa. Na verdade, não sou eu quem devo. É a coisa que deve. Mas eu tenho que pagar porque eu sou o proprietário. Essa informação, entretanto, é importante porque se eu adquiro um imóvel com débitos condominiais em atraso, ou seja, que não fui eu que atrasei, com débitos de IPTU em atraso, ou seja, que não fui eu que deixei de pagar, eu é que devo. Eu é que devo, mesmo não tendo sido aquele que inadimpliu. Por quê? Porque esses débitos aderem ao bem, aderem à coisa. Tanto é verdade, uma sugestão para você. Se não quiser pagar obrigações propter rem, abandone a coisa. Simples. Porque, de fato, é uma forma de se liberar das obrigações propter rem. O abandono liberatório. Se eu abandono a coisa, eu deixo de ser devedor dessa espécie obrigacional. Obrigação que estou vinculado pelo simples fato de ser proprietário do bem. Essas obrigações aderem à coisa, de modo que adquirente responderá pelos débitos em atrasos causados pelo alienante, e uma forma de se livrar das obrigações propter rem é abandonando o bem, o que a gente chama de abandono liberatório ou renúncia liberatória. Alguns exemplos de obrigação propter rem
que podem cair na sua prova, e você fica esperto com esse detalhe. Taxa condominial, já citado. Não alteração de fachada. Obrigação próprio terreno de não fazer. Obrigação do dono da coisa perdida de recompensar e indenizar aquele que a descobriu, né? Lá, antes de entrar na faculdade, a gente fala, né, achado não é roubado, quem perdeu é relaxado, né? Mas isso não é verdade, não. Porque se você achar coisa perdida, você tem que devolver. Se te serve de compensação, né, de alento, ao devolver, você tem direito a receber uma recompensa, em valor não inferior a 5% do preço do bem. E esse débito, esse dever de pagar a recompensa em valor não inferior a 5% do bem, é uma obrigação próprio terreno. Não interessa se o dono saiu publicando cartazes, coisa perdida, recompensa, não interessa se ele manifestou unilateralmente a sua vontade. Ao encontrar coisa perdida e fazer a devolução, o proprietário, pelo fato de ser proprietário, está obrigado a me pagar a recompensa. Por força de lei, obrigação, portanto, próprio terreno. Concorrência nas despesas de construção de muros, limítrofes, demarcação de prédios e indenizações de benfeitorias, outros exemplos que nós temos, né? Aí no seu material colacionei alguns julgados referentes a condomínio, né? Chama atenção para os dois últimos, tá? Quero crer que a FGV não vai colocar a jurisprudência na sua prova, mas na última teve, então preciso ter cautela. Muito embora a obrigação próprio terreno seja aquela em que o indivíduo deve, pelo fato de ser titular de um direito real, o STJ já decidiu reiteradas vezes que o promitente comprador do imóvel, uma vez emitido, responde pelo condomínio, mesmo não sendo dono. Porque ainda não foi registrado o imóvel no nome dele, então ele ainda não é proprietário, mas ele já responde, muito embora não seja ainda o proprietário do bem, julgamento ali de destaque. E também indenização por dano ambiental, além da obrigação de recuperar a área, obrigação próprio terreno. De modo que, se você adquiriu ali um imóvel e depois descobre que o antigo dono tinha degradado, etc., você, pelo fato de ser proprietário, ainda que não tenha sido o autor do ilícito, responderá pela recuperação e bem como por eventuais multas. Obrigações próprio terreno. Algumas questões aí envolvendo essa primeira parte para colocarmos aqui em prática. Veja lá, ó. Questões da OAB. Questões da OAB. Ari celebrou o contrato de compra e venda de imóvel com Laurindo, e mesmo sem a devida declaração negativa de débitos condominiais, conseguiu registrar o bem em seu nome. Ocorre que, no mês seguinte à sua mudança, Ari foi surpreendido com a cobrança de 3 meses de cotas condominiais em atraso. Inconformado com a situação, Ari tentou, sem sucesso, entrar em contato com o vendedor para que este arcasse com os mencionados valores. De acordo com as regras concernentes ao direito obrigacional, assinale a alternativa correta, opção correta. Alternativa A. Perante o condomínio, Laurindo, o vendedor, deverá arcar com o pagamento das cotas em atraso, pois cabe ao vendedor solver todos os débitos que gravem o imóvel até o momento da tradição, entregando-o livre e desembargado. B. Perante o condomínio, Ari deverá arcar com o pagamento das cotas em atraso, pois se trata de obrigação subsidiária, já que o vendedor não foi encontrado, cabendo ação em reinverso, quando este for localizado. C. Perante o condomínio, Laurindo deverá arcar com os pagamentos das cotas em atraso, pois se trata de obrigação com eficácia real, uma vez que Ari ainda não possui direito real sobre a coisa.
E D, perante o condomínio, Ari deverá arcar com o pagamento das cotas em atraso, pois se trata de obrigação propter rem, entendida como aquela que está a cargo daquele que possui o direito real sobre a coisa e comprovadamente emitido na posse do bem do imóvel adquirido. Qual que é a alternativa correta? Perfeito. Obrigação propter rem. Tá? Ari responderá pelos débitos em atraso, porque tais débitos são da coisa e ele é o proprietário. Evidentemente que depois ele pode regredir contra o alienante, mas imediatamente ele é quem responderá. Outra questão, assinale a alternativa que contemple exclusivamente obrigação propter rem. Também da OAB essa. A obrigação de indenizar decorrente da aluvião e aquela decorrente de avulsão. B, a hipoteca e o dever de pagar as cotas condominiais. C, o dever que tem o servidor da posse de exercer o desforço possessório e o dever de pagar as cotas condominiais. D, a obrigação que tem o proprietário de um terreno de indenizar o terceiro que de boa fé erigiu benfeitoria sobre o mesmo. Qual que é a alternativa correta? A outra estava facinha, né? Qual que é a alternativa correta? Letra D. Letra D. Algumas razões. Veja lá. Primeiro, o que é aluvião? O que é avulsão? Tá? Matéria de direito das coisas. Tá? Alguns fizeram direito das coisas comigo. Tá? Então, devia ter respondido. Ah, não, né? Aluvião é quando aumenta a terra, o terreno de um imóvel ribeirinho ao longo do tempo, devagar, sem ser possível perceber de onde que veio. Essa questão está errada porque a aluvião não indeniza. A aluvião não indeniza. É movimento lento dos rios, imperceptível. Não tem nem como saber quem que perdeu para indenizar. E a avulsão é quando, em razão de uma força natural violenta, destaca-se uma porção de terra de um imóvel e junta-se a outro. Agora eu sei quem perdeu. A avulsão gera indenização. E aí sim, é obrigação propter rem. A aluvião não. A hipoteca, pessoal, não é obrigação. A hipoteca é direito real de garantia e não obrigação. As cotas condominiais, sim. O dever que tem o servidor da posse de exercer o desforço possessório, posse não é direito real, está relacionado a isso, e obrigação também não se confunde com dever, e aí resta-nos como correta aqui a letra D. Indenização de benfeitorias é obrigação propter rem. Você grava. Ah, professor, mas eu pago benfeitorias para aquele que tem um contrato comigo e está ali no meu imóvel. Então, não deveria ser obrigação propter rem porque decorre de um contrato. Não, você não paga por causa do contrato. Você paga porque é proprietário. Tanto é verdade que, se for um possuidor de má fé, você também tem que pagar a indenização das benfeitorias necessárias. Então, independentemente da existência do contrato, ou existindo um contrato, se tem cláusula tratando sobre benfeitorias ou não. Benfeitorias que forem edificadas, daqui a pouco nós vamos falar quais, algumas geram dever de indenização. E o proprietário tem que pagar pelo fato de ser titular do direito real. Então, alternativa a ser marcada. Segundo a legislação civil, o adquirente do imóvel em condomínio edilício responde pelos débitos condominiais, ainda que anteriores à data da sua aquisição. Neste contexto, a referida obrigação denomina-se, aqui não tem nem como errar, né? Obrigação propter rem ou obrigação híbrida, que é o outro nome. Perfeito. Próxima modalidade de obrigação, porque hoje é só modalidades de obrigação. Obrigação quanto à exigibilidade. Essa aqui eu vou passar em dois tempos, porque nós falamos. Obrigação civil é aquela que o vínculo determina tanto débito quanto responsabilidade. Nós vimos que a obrigação tem devedor e credor, objeto imediato e vínculo. Obrigação civil é aquela que o vínculo é perfeito. Por isso que, inclusive, elas são chamadas de obrigações perfeitas.
O vínculo é perfeito, então ele determina tanto débito quanto responsabilidade. Se você não cumprir voluntariamente, poderá ser cobrado judicialmente por elas. Já as obrigações naturais são aquelas em que tem débito e não tem responsabilidade. Dívida prescrita, dívida de jogo, empréstimo para jogo, empréstimo para incapaz. Tem débito. E, portanto, a razão de entender que tem débito é que se você pagar, já era. O pagamento da obrigação natural não autoriza repetição. Você não está obrigado a pagar porque não pode por ela ser cobrado, mas pagando quitou um débito. Não pode exigir repetição. Por isso, aqui no slide, coloco ali para vocês. Veja. Obrigação natural. O pagamento voluntariamente realizado não enseja repetição. Quais são as características dessa espécie, portanto? Primeiro, inexigibilidade do cumprimento. Se o devedor não cumprir, ele não pode ser cobrado. O inadimplemento não gera responsabilidade. Não gera responsabilidade. Faltaria ao credor interesse de agir. Segundo, consequentemente, inexistência do dever de prestar. Eu não estou obrigado a prestar. Não posso por ela ser cobrado. Mas, se pagar voluntariamente, inadmissibilidade de repetição em caso de pagamento voluntário. Tá? Os exemplos todos compartilhados aí no seu material. Artigo 814, dívida de jogo, obrigação próprio terreno. Olha lá, ó. As dívidas de jogo ou de aposta não obrigam a pagamento. Ponto e vírgula. Mas não se pode recobrar a quantia que voluntariamente se pagou. Artigo 815, também obrigação natural. Não se pode exigir reembolso do que se emprestou para jogo ou aposta. Empréstimo para jogo. Artigo 882, dívida prescrita. Não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita. Você não está obrigado a pagar, não pode ser por ela cobrada. Mas se pagar, já era. Nem seja repetição. E da mesma forma, artigo 588. O mútuo, empréstimo de bem fungível, feito à pessoa menor, sem prévia autorização daquele sob cuja guarda estiver, não pode ser reavido nem do mutuário e nem do fiador. O empréstimo feito para incapaz não pode ser cobrado nem do mutuário, que é o incapaz, e ainda que ele tenha fiador. Isso aqui já caiu na OAB uma vez, uma questão, acho que eu nem coloquei no material de vocês, mas de um sujeito que tinha emprestado um dinheiro para uma criança para comprar material esportivo para o time do bairro. Era desse jeito o exemplo. E eu não sei como essa criança até arrumou um fiador para o empréstimo. Tinha fiador o contrato. E aí ela não pagou. E o questionamento da OAB é se poderia ser demandada. Ela, a criança, ou, se por ser incapaz não teria como, se o fiador poderia ser cobrado. Nenhum, nem outro. Porque a obrigação é natural. Nenhum nem outro pode ser cobrado. Mas, se pagar voluntariamente, não possibilita repetição. Veja lá, algumas questões de outros concursos. É válido e irrecobrável o pagamento espontâneo, feito por maior de idade, para cumprir obrigação de dívidas inexigíveis, como as prescritas ou a de jogo. Certo ou errado? E ânimo, hein? É válido e irrecobrável o pagamento espontaneamente feito de dívidas inexigíveis. Eu não posso ser cobrado por elas, mas se eu pagar, foi válido. E eu não posso recobrar. Obrigação natural. Considera-se obrigação natural aquela em que, havendo débito, o inadimplemento não enseja responsabilidade. Perfeito. Aí, moleza, né? A obrigação natural é judicialmente inexigível, mas se for paga, não comporta repetição. Exigível, exceto se o devedor for incapaz. Exigível,
e só comporta repetição se for paga por erro, inexigível e se for paga comporta repetição, independentemente de comprovação do erro. Letra A, inexigível, mas se for voluntariamente paga, não comporta repetição. Ok? Já falei, matéria de obrigações é detalhada, tá? Mas cai bastante. Então, falei com alguns já, alunos meus inclusive. A OAB é sacrifício. Tá? Se não tiver disposto a fazer sacrifício, não vai passar não, tá? Então, acorda. Veja lá, ó. Próxima modalidade ou próxima classificação de obrigação, quanto à prestação. Quanto à prestação, nós acabamos de dizer que existem 3 prestações: dar, fazer e não fazer. Por isso, quanto à prestação, a grande personagem do direito obrigacional, ou os grandes personagens do direito obrigacional: obrigação de dar, fazer e não fazer. São as 3 prestações ali envolvidas. Aí vejam, quanto à prestação, eu tenho 2 obrigações positivas, dar e fazer. A obrigação de dar pode ser dar coisa certa ou coisa incerta. A obrigação de fazer, fungível ou infungível. E uma obrigação negativa, que é a obrigação de não fazer. Aí não tem subespécies. Começando pelas obrigações de dar. As obrigações de dar podem ser dar coisa certa ou coisa incerta. Beleza. Qual é a diferença de coisa certa para coisa incerta? Coisa certa é a coisa absolutamente determinada quanto às suas características, gênero, quantidade e qualidade. Por isso afirmamos que a coisa certa é aquela única no mundo jurídico, em razão de ao menos uma característica. A coisa certa é aquela absolutamente individualizada. Absolutamente individualizada. Quanto a todas as suas características. De modo que, ao menos uma característica ali identificada, torna essa coisa única. E, portanto, infungível. Insubstituível. Isso que é a grande característica das obrigações de dar coisa certa. A coisa objeto do vínculo obrigacional é única. Por isso, a preocupação do legislador é: e se esse bem perecer? E se esse bem deteriorar? Todas as regras que o legislador vai postar ali para nós estão relacionadas ao perecimento ou deterioração da coisa certa. Já a coisa incerta, cuidado com esse detalhe aqui, que se a OAB colocar, se a FGV vai colocar, vai derrubar 95% daquele que tiver lá. Veja, a coisa certa é a coisa determinada. Aí alguns vão seco, né? A coisa incerta é a indeterminada, então. Se coisa certa é determinada, coisa incerta é indeterminada. Pô, a aula passada nós falamos que, com relação ao objeto do negócio jurídico, ele tem que ser lícito, possível, determinado, ou pelo menos determinável. Se a coisa for indeterminada, o negócio jurídico é nulo. Portanto, se a coisa certa é determinada, a coisa incerta é determinável. Determinável, e não indeterminada, porque senão o negócio seria nulo. Ela é coisa determinável. Por quê? Porque ela não está individualizada com relação a todas as suas características, de modo a existir vários objetos que podem ser entregues e assim satisfazer a pretensão do credor. Ou seja, a multiplicidade dos objetos, ou do objeto da relação obrigacional. E qualquer objeto com aquelas características que for entregue, extingue-se a obrigação, extingue-se o vínculo obrigacional. Determinável, ela é substituível. Mas o Código Civil, artigo 243, vai nos dizer que ela é determinável porque, mesmo coisa incerta, é necessário pelo menos 2 características. Quais sejam? Gênero e quantidade. Artigo 243. Pode marcar artigos importantes. Mesmo a coisa incerta, ela tem que ser identificada com relação
há duas características: gênero e quantidade. Se faltar gênero ou quantidade, aí ela é indeterminada, o negócio é nulo. A coisa certa é absolutamente determinada e individualizada, com relação a todas as características. A coisa incerta, que é determinável, tem que ter pelo menos duas características: gênero e quantidade. Senão ela é indeterminada, negócio jurídico é nulo. Com relação às obrigações de dar coisa certa, primeiro. Com relação às obrigações de dar coisa certa. Dois princípios são fundamentais para a obrigação de dar coisa certa. Quais? Princípio da especificidade, tá? E princípio da gravitação jurídica. E esses princípios aqui caem, tá? Em prova. A gente não fica falando tanto de princípio em preparatório, porque de vez em quando não cai, esses aqui caem. Dois princípios fundamentais da obrigação de dar coisa certa. Quais? Primeiro, especificidade. A coisa certa é coisa única, pessoal. E aí, por conta desse princípio aqui, nós temos que o credor não pode ser obrigado a receber coisa diversa, ainda que de maior valor. E da mesma forma, o devedor não pode ser obrigado a entregar coisa diversa, ainda que de menor valor. Por quê? Porque o objeto da obrigação é único. É único. Se o devedor desistir e quiser entregar outro, ele não tem como obrigar o credor a receber. E da mesma forma, o credor não tem como obrigá-lo a entregar coisa diversa, ainda que de menor valor. Por isso, da preocupação do Código Civil com a possibilidade desse bem perecer. Porque se a coisa certa perecer ou deteriorar, ainda que isso tenha decorrido de culpa do devedor, ele não pode ser obrigado a entregar outra coisa. E ele não pode obrigar o credor a receber outra coisa, por conta do princípio da especificidade. Só um objeto é capaz de satisfazer a pretensão do credor. E em torno desse único objeto está a relação obrigacional. Princípio da especificidade. É óbvio, artigo 313 vai dizer: o credor não pode ser obrigado a receber coisa diversa, ainda que de maior valor. Ele não pode ser obrigado. Se ele quiser, não tem problema nenhum. E aí essa obrigação será extinta por dação em pagamento. Dação em pagamento é uma forma de extinção da obrigação pela entrega de coisa diferente da que foi contratada, em razão de comum acordo das partes. Se o artigo 313 diz o credor não pode ser obrigado a receber coisa diversa, o artigo 356, que é o da dação em pagamento, vai dizer que o credor pode consentir em receber coisa diversa. E se isso acontecer, a obrigação será extinta por dação em pagamento. E é dação em pagamento mesmo. Tá? Teve um cursinho que uma aluna, antes de eu chegar ali, falou: professor, acho que o senhor cometeu um errinho de digitação, ficou faltando um O ali, ó, né? Doação em pagamento. Eu falei: não, não é doação, é dação mesmo. Porque vem de dar, é obrigação de dar coisa diversa da que foi contratada. Por quê? Porque a outra parte assim aceitou. Segundo princípio basilar, princípio da gravitação jurídica, ou o princípio da assessoriedade. Esse aqui pode cair tanto como obrigações, quanto como parte geral. Tá? Tanto em obrigações, quanto parte geral. Problema nenhum. Pelo princípio da assessoriedade, ou pelo princípio da gravitação jurídica, o negócio jurídico que envolve o bem principal abrange os seus acessórios, ainda que não mencionados. Artigo 233 do Código Civil vai nos trazer a tipificação desse artigo. O negócio jurídico que envolve a alienação de um bem principal abrange os seus acessórios, embora não mencionados. Então, quando fui comprar o carro usado para ser coisa certa, né? Quando fui comprar o carro de determinado colega, tinha ali um sonzão, rodona de liga leve, top. Aí ele falou assim: não, amanhã eu te entrego. Aí no outro dia, quando vou buscar, cadê o som? Cadê a roda? Que estava lá ontem.
Aí o sujeito me diz, não, mas eu vendi o carro. Eu não vendi o som, não vendi a roda que estava. Na verdade, eu nem falei sobre eles. Perfeito. Exatamente porque você não falou sobre eles, a aplicação do artigo 233 é que eles estão abrangidos pelo contrato que celebramos. A única forma de afastar os acessórios é se expressamente assim as partes declararem. Porque na omissão das partes, gravitação jurídica. Tá? Tem um professor de civil, né, que ele usa o exemplo na aula dele de uma caneta. Por razão por que é gravitação, né? Porque a tampinha é acessória. E aí ele explica que o acessório gravita em torno do bem principal. De modo que o contrato que envolve a alienação do bem principal, como regra, presume o acessório também. Só que, por que isso aqui pode cair em parte geral? Porque acessório não se confunde com pertença. Pertença. Lá em parte geral, no âmbito da teoria dos bens, a gente aprende que o acessório é aquele que está diretamente vinculado a um outro bem, à existência de um outro bem. E aí, como exemplos de acessórios, nós temos partes integrantes, frutos, produtos e benfeitorias. Isso aqui são exemplos de acessórios. Partes integrantes, frutos, produtos e benfeitorias. Pertenças não. Pertenças são partes não integrantes, que muito embora, por vezes, sejam utilizadas por longo espaço de tempo para embelezar um bem principal, ou para ampliar a utilidade de um bem principal. E o legislador vai nos dizer que as pertenças não estão abrangidas pelo negócio que visa a alienação do bem principal. Exemplo, o quadro. Quando fui lá ver o imóvel, ainda mobiliado, estava lá o quadro, o sofá, a televisão. Isso não é acessório. Isso não é acessório. Depois, quando a casa foi entregue limpinha, não tem como eu falar, opa, cadê o quadro que estava aqui? O piano, o sofá, a televisão, acessório segue o principal. Isso não é acessório, isso é pertença. Pertenças não são partes integrantes do bem principal, muito embora possam, de modo duradouro, ser utilizadas para embelezar, para ampliar a utilidade do bem principal. Ok? Veja lá, o artigo 93 e artigo 94 do Código Civil. Bom artigo para você marcar aí de rosa-choque no seu material aí. Para não confundir com os acessórios. São pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes. São pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro. Artigo 94. Quando todos aqui estiverem na segunda fase, aí vocês vão aprender num cursinho preparado para a segunda fase. Vamos ver, né? Civil com certeza vai ter, né? Porque eu já identifiquei aqui pelo menos uns 10 que vão fazer civil. Os 10 vão ser aprovados, obviamente, né? Então, estamos juntos na segunda fase. Veja bem, aí lá na aula de segunda fase, a gente ensina vocês a ler código também. Dá uma olhada no rodapé do artigo 95, ou 94, melhor dizendo. Vê se não está no rodapé aí, artigo 233. Se não está, você pode comprar outro código. Porque está errado É porque ele inicia pertenças, pode ser também. Está lá, vide artigo 233. Ok? Por quê? Para você não confundir com acessórios. Olha o que o 94 vai dizer. Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação de vontade ou da circunstância do caso. Vai para o 233 e olha o rodapé dele. Vai estar lá, vide 92, 94, 95. Por quê? Porque eu não posso confundir acessório com pertença. O acessório abrange o principal. Pertença não.
Cuidado na hora de analisar o caso concreto. Perfeito. Esses dois princípios fundamentais, acessoriedade e especificidade. Obrigação de dar. A obrigação de dar coisa certa, se não bastasse ser uma espécie, ela se divide em duas. Veja bem, eu tenho ali dentro das obrigações quanto à prestação. Obrigação de dar, fazer e não fazer. Aí eu descubro que a obrigação de dar tem dar coisa certa e dar coisa incerta. Beleza. A obrigação de dar coisa certa se divide em outras duas. Entregar coisa certa e restituir coisa certa. Muito cuidado. Essas obrigações que vocês vão ver pelo número de questões que eu postei, e não postei todas, tá? Pelo número de questões, o tanto que a obrigação de dar cai em prova. Alguns aqui que estão no 10º, né, que fizeram a última primeira fase, devem lembrar de uma tal de uma vaquinha que foi vendida. Né, quem fez a última prova. Né, uma vaquinha que o bezerrinho nasceu antes de ser entregue. Pois é, né? Obrigação de dar coisa certa, tá? Obrigação de dar coisa certa. Eu tenho certeza para esses aqui que eu olhei, que essa questão eles acertaram. Né? Isso aí, certeza absoluta. A obrigação de dar coisa certa se divide em duas. Entregar e restituir. Qual a diferença entre a obrigação de entregar coisa certa, a obrigação de entregar coisa certa e a obrigação de restituir coisa certa? Qual que é a diferença entre elas? Na obrigação de entregar coisa certa, o devedor é o dono do bem. Na obrigação de entregar coisa certa, o devedor é o dono do bem. Já nas obrigações de restituir coisa certa, o credor é o dono. O que isso muda? Muita coisa. Porque a coisa certa é coisa única, né? Pelo princípio da especificidade, o credor não pode ser obrigado a receber coisa diversa, e nem o devedor obrigado a entregar coisa diversa. E se esse bem perecer antes da entrega ou antes da restituição? Eu vou aplicar um princípio, ele enquanto brocardo não deve cair, mas a essência dele com certeza, que regula todas as regras das obrigações de dar coisa certa. Seja na modalidade de entregar ou restituir. Qual o princípio? Res perit domino. Que significa a coisa perece para o dono. Por isso que eu preciso saber quem é o dono. Porque se eventualmente o bem perecer antes da entrega ou antes da restituição, como regra, o credor, ou melhor, o proprietário, é que vai suportar o prejuízo da perda. O legislador traz ali diversos artigos falando sobre o perecimento, deterioração, melhoramento do bem. Pois bem, o dono é que suportará os prejuízos, bem como se aproveitará dos melhoramentos, em regra. Okay? Aí veja bem, primeira preocupação que o legislador tem aqui, na obrigação de entregar coisa certa. Grava, o devedor é o dono. Qual é a consequência da coisa certa perecer sem culpa antes da tradição, antes da entrega? Se perecer sem culpa e não tiver acordo entre as partes, a consequência será resolução, porque o credor não pode ser obrigado a receber outra. O devedor não pode ser obrigado a entregar outra. Então, resolve a obrigação e, se o devedor já tiver recebido algum valor, ele será obrigado a devolver. Ele será obrigado a devolver. Por quê? Porque a coisa ainda não tinha sido entregue, ele ainda era o proprietário, e por conta desse princípio, ele é que tem que suportar a perda.
Então, se estou vendendo um carro que é coisa certa, por ele já recebi 50 mil reais, fiquei de entregar no outro dia para dar aquela limpeza nele, e aí nesta noite o carro é roubado. Como eu ainda não tinha entregue, ele ainda era meu. A coisa perece para o dono. Vou ter que devolver os 50 mil. Vou ficar sem 50 mil e vou ficar sem carro. A coisa perece para o dono. Se a coisa pereceu por culpa, não muda muita coisa, não. Só inclui eventuais perdas e danos, que é a sequência do artigo 234. Se a coisa certa perecer por culpa, resolve-se a obrigação, devolve eventual valor adiantado, mais perdas e danos se houver. Estou vendendo o meu carro para a Brenda, que vai utilizá-lo como Uber. A partir de amanhã, né, ela vai ganhar a vida com o Uber. E aí, antes de entregar o carro, por minha culpa, ele perece. Além de devolver os 50 mil que ela já tinha pago, ficar sem o carro, eu ainda vou ter que pagar lucro cessante. Eu vou ter que arcar com perdas e danos, porque por minha culpa o bem pereceu. Mas, e se esse bem não perecer, e sim deteriorar? Veja, quando a coisa deteriora, ela ainda existe. Ela ainda existe. Aí cuidado com esse detalhe aqui, porque se a coisa ainda existe, o credor pode aceitá-la. Eu não vou obrigatoriamente resolver esse contrato. Então, cuidado na hora de fazer a sua prova e perceber que tem obrigação, porque direito das obrigações derruba muita gente. Tem muito detalhe. Você primeiro tem que observar se essa obrigação é de entregar ou restituir, se o objeto lhe for coisa, né? E segundo, não deixe de identificar se a coisa pereceu ou se ela deteriorou. Porque se ela pereceu, não existe mais. Aí não tem saída. Se a obrigação for de entregar, resolve a obrigação, devolvo eventual valor adiantado. E se foi por culpa, mais perdas e danos. Agora, se a coisa deteriorou, ela ainda existe. E aí o legislador vai nos dizer que, tendo a coisa deteriorado, o credor escolherá resolver a obrigação, me devolve o que eu paguei, ou aceitar a coisa, tal qual se acha, com abatimento no preço. Devolve só o proporcional. Então aí tem duas opções, e quem escolhe é o credor. O devedor não tem como obrigá-lo a receber o bem com abatimento no preço, nem obrigá-lo a resolver a obrigação. Não, o credor escolhe se aceita a coisa com abatimento no preço ou se resolve a obrigação. Ah, Bruno, mas a deterioração foi com culpa. Inclui perdas e danos, ponto. O credor escolhe se resolve a obrigação, mais perdas e danos, ou se aceita a coisa com abatimento no preço, mais perdas e danos. Não tem erro. Aí a questão da vaquinha, que era muito mais fácil do que está na lei propriamente dito, né? Porque veja bem, o mesmo legislador que considera a possibilidade do bem perecer ou deteriorar, considera a possibilidade dele melhorar antes de ser entregue. E se a coisa perece para o dono, ela também melhora para o dono. Obviamente que esse melhoramento não pode decorrer de ato praticado pelo devedor, né? Porque senão aí ele está de má fé. Se o melhoramento decorrer de fato alheio à vontade do devedor, o melhoramento também tem que beneficiá-lo. E aí de que forma que o legislador o beneficia? Dá ao devedor a possibilidade de exigir aumento no preço, mesmo que nós já tenhamos contratado. Veja bem, o contrato já celebrado não pode, como regra, ser alterado unilateralmente. Famoso princípio da pacta sunt servanda, obrigatoriedade. Se nós ajustamos aqui um preço, estou vendendo a égua campeã, porque aqui vai aparecer animal, tá? Tem jeito, qualquer doutrinador que você pegar vai ser animal e fêmea. Por quê? Porque o exemplo é sempre ela prenha. Por isso que eu falei, estava mais fácil na OAB, porque nasceu antes. Mas ela ficou prenha. Vendi ali minha égua campeã, para a Brenda por 100 mil reais,
E antes de entregar, por alguma razão, ela ficou prenha. Alheio à minha vontade. Ficou prenha. Isso é melhoramento, não é acessório não, tá, pessoal? Teve aluno meu falando assim, professor, vai junto, porque o acessório segue o principal. Não, não é acessório, não. Se isso acontecer, eu posso exigir aumento no preço. Porque ela vai levar 2 por 1. Se ela não concordar, ela não é obrigada a tanto, aí resolve a obrigação. No exemplo da OAB, a vaquinha ficou prenha, só que o bezerro nasceu antes de ser entregue também. E aí a FGV perguntou, de quem é o bezerro? De quem é o bezerro? Do vendedor ou do comprador? Pô, do vendedor, né? Do vendedor. Porque a propriedade muda com a entrega. Com a entrega. Então, do vendedor. Ok? E na obrigação de restituir coisa certa. Esse aqui, o aluno lá no início da faculdade, né, ele acha isso aqui uma injustiça tremenda. Né? Mas você está fazendo a sua prova do OAB para ser advogado. Né? Aplicador da lei, portanto. Se você quiser mudar a lei, fica à vontade, próximas eleições, né, pode fazer, pode se candidatar, problema nenhum. Tá? Por enquanto, a lei vem pronta, a gente interpreta e aplica. No contexto das obrigações de restituir coisa certa, vejam, o credor é o proprietário. Eu emprestei o meu carro para a Brenda. Ela deve a restituição do bem. Ela é devedora da devolução do bem. Ela devedora, eu credor. Quem o dono? Eu. No momento em que eu emprestei o carro para ela, ela não passou a ser proprietária dele. Ela só tem posse do bem. Eu, que sou o credor da restituição, que sou o proprietário. Aí o legislador fala o seguinte, o que vai acontecer se a coisa certa, antes da devolução, perecer sem culpa do devedor? A Brenda estava lá com o meu carro, guardou ele direitinho, mas antes de devolver ele foi roubado. Ela tem que me indenizar? Com convicção, fala, não, não. Por quê? Porque a coisa perece para o dono. A coisa perece para o dono. Quer uma dica? Não empresta. Ponto. Né? Não empresta. Porque senão você vai assumir o risco, você continua dono. Se o bem perecer com o devedor da restituição, sem culpa dele, suportará o credor a perda sem direito à indenização. Porque a coisa perece para o dono. Agora, se houve culpa, aí, obviamente, o devedor vai ter que indenizar, né? Afinal, se não pelo Código Civil no direito das obrigações, porque ele cometeu um ato ilícito. Ação que me causou dano e tem nexo causal. Então, ele já teria que me indenizar. O que o legislador vai me dizer é o seguinte, se na obrigação de restituir coisa certa, a coisa perecer sem culpa do devedor, suportará o credor a perda sem direito à indenização, porque ele é o dono. Se a coisa certa perecer por culpa do devedor, obviamente ele vai ter que indenizar. Veja lá o texto da lei. Se a coisa se perder por culpa do devedor, responderá este pelo equivalente, mais perdas e danos. Tá? Não esqueça da perdas e danos, não. Além de me pagar o valor do carro, né, como eu sou Uber e amanhã eu não vou ganhar dinheiro por conta dela, vai me pagar também os lucros cessantes. Então, perdas e danos porque houve culpa. Se deteriorar sem culpa, o credor vai ser obrigado a receber o bem deteriorado sem indenização. Né? Alguém bateu no carro que estava com ela, não teve culpa nenhuma. Eu vou ser obrigado a receber o bem tal qual se acha. Porque a coisa perece para o dono. Né? A Ana está ali, não deixa mentir, que o Thiago vai lá para casa assistir NBA. Eu sempre gostei de NBA. Por razões óbvias, nunca joguei. Né? Basquete. Mas sempre gostei. Teve uma vez que meu pai foi para o Canadá e me trouxe uma bola do Toronto. Né? Original, aquela coisa. E aí, naquela mania de criança para fazer figa nos amigos na escola, eu levei a minha bola para lá. Né? E aí, jogando, sem malícia nenhuma, jogando, um colega meu arremessou a bola, bateu bem na quininha e ela furou.
né? Bem na quininha da tabela de escola, e furou. Eu, por razões também óbvias, era o único baixinho dali, não briguei, né? Por isso, porque senão eu ia apanhar certamente. Mas já sabia, não briguei porque eu já sabia, porque se a coisa deteriorar sem culpa, né, eu não tenho direito à indenização, né? E não teve culpa. Então, por isso, né? Agora, se a coisa deteriorar com culpa, isso aqui, pessoal, como a FGV, vez em quando tem aprontado, colocando jurisprudência, colocando enunciado, não é comum, mas vez em quando apronta, essa aqui tem um cuidado muito grande, se a coisa deteriorar com culpa. Por quê? Porque o Código Civil, ele vai... Opa, voltei, né? Deteriorar com culpa. O Código Civil, no artigo 240, parte final, ele vai dizer: se por culpa do devedor, observar-se-á o disposto no artigo 239. Eu não sei qual foi o motivo da preguiça do legislador de criar uma regra aqui, né? Porque ele criou regra para perecimento sem culpa, perecimento com culpa, deterioração sem culpa, estava no fim do expediente, não, aplica o do artigo anterior, 239. Não tem como. Se na obrigação de restituir coisa certa, na sua prova, cair deteriorar com culpa, cuidado, não tem como aplicar o 239, tal qual o legislador diz. Porque o 239 está falando sobre perecimento. Perecimento. O enunciado 15 do CJF, veja bem, enunciado 15 foi da primeira jornada. A primeira jornada aconteceu em 2002, antes do código entrar em vigor. Já estava aprovado, mas não tinha entrado em vigor ainda. Perceberam que tinha um erro ali grave. Resolveram corrigir. Enunciado 15... O legislador vai dizer que, na verdade, não se aplica o 239, aplica-se o 236. 236, que é a deterioração por culpa na obrigação de entregar. O legislador vai dizer o quê? Se a coisa deteriorar por culpa do devedor, o credor pode aceitá-la, com abatimento no preço, mais perdas e danos, ou exigir o equivalente, mais perdas e danos. Tá? Não teria como ser diferente. O 239, que é a sugestão do legislador, diz que se a coisa perecer por culpa, o credor pode exigir o equivalente, mais perdas e danos. Como a Brenda não tem muita destreza ao dirigir, por culpa dela, ela bateu meu carro, quebrou o farol. Eu vou exigir o preço do carro todo? Mais perdas e danos? Não faria sentido nenhum. Não tem como aplicar o 239. Eu vou aceitar e pegar a indenização. Agora, se a avaria foi grande, aí eu tenho a opção de rejeitar e exigir o equivalente mais perdas e danos. Então, aplique-se o 236. Quanto ao melhoramento, o legislador vai nos trazer duas regrinhas importantes. Se a coisa a ser restituída melhorar sem despesas do devedor, então eu emprestei minha casa para determinada pessoa, estava lá sem emprego, você não mora lá um ano naquela outra casa que eu tenho. Beleza. E aí, sem despesas dele, melhorou. Por quê? Porque a prefeitura foi lá, passou asfalto, né, fez saneamento básico, etc., valorizou. Eu, que sou o dono, lucro e não tenho que pagar nada para o meu devedor. Afinal, ele não contribuiu. Agora, se o melhoramento tiver decorrido de gastos do devedor na obrigação de restituir, o que o Código Civil me diz é o quê? Aplica as regras das benfeitorias. Na obrigação de restituir coisa certa, se a coisa melhorar antes de ser restituída, sem gastos do devedor, lucra o credor. Não tem que pagar nenhuma indenização, porque ele é o dono. Se o melhoramento decorrer de gastos do devedor, aplicaremos as regras das benfeitorias. Quais regras são essas? Artigo 1219, artigo 1220, texto da lei. Artigo 1219 e 1220. Quando cai isso aqui, muita gente erra também.
Por quê? Porque quase todo mundo, né, costuma dizer que o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias. Ponto. E o possuidor de má-fé não tem direito à indenização das benfeitorias. Ponto também. Errado os dois. O possuidor de boa-fé, embora tenha direito à indenização das benfeitorias, não tem direito à indenização de todas as benfeitorias. E o possuidor de má-fé, esse não tem direito à indenização. Tem sim. Não concordo, você vira senador, deputado federal, muda a lei, porque está lá. Artigo 1219, o possuidor de boa-fé, grave isso, o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das necessárias e úteis. As voluptuárias, se não forem pagas, o possuidor pode levantar e levar embora, se for possível. Porque senão vai ter que deixar para trás e não vai ter indenização. Então, o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das necessárias e úteis. As voluptuárias ele pode levantar e levar consigo, se for possível. Pela indenização das necessárias e úteis, ele tem direito ainda à retenção, que é segurar a coisa até que as benfeitorias sejam pagas. Então, o possuidor de boa-fé, ele não tem direito à indenização de todas as benfeitorias. Ele não tem direito à indenização das benfeitorias voluptuárias. Das voluptuárias, o direito dele é, se for possível, levantar e levar embora. Ponto. As necessárias e úteis, indenização, e por essa indenização, pode reter a coisa. Já o possuidor de má-fé, ele tem direito à indenização das benfeitorias necessárias. Artigo 1220. Ele não tem direito à indenização das benfeitorias úteis, ele não tem direito a levantar as voluptuárias, ele não tem direito de retenção. Ele tem um único direito, indenização das necessárias. Ponto. Então, nem o possuidor de boa-fé tem direito à indenização de todas, e nem o possuidor de má-fé não tem direito a nenhuma. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das necessárias e úteis, retenção por esse valor, voluptuárias, ele não é indenizado. Pode levantar e levar consigo. O de má-fé tem direito à indenização das necessárias. E aí, ponto final. Diga lá atrás, que tinha levantado. No contrato de locação, tá? Se isso aqui cair como direito das obrigações, provavelmente não vai citar o contrato de locação. Mas até pela observação da colega, no contrato de locação, a gente não aplica o 1219 e 1220. Por quê? Porque lei especial revoga a lei geral. E o contrato de locação é regido pela lei do inquilinato. A lei do inquilinato admite no contrato, se não for de adesão, no contrato, a renúncia das benfeitorias úteis. De que forma? Benfeitoria útil eu só posso fazer se o locador autorizar. Se o locatário fizer benfeitorias úteis sem a autorização do locador, não terei direito à indenização, mesmo sendo possuidor de boa-fé. Tá? Então, no âmbito do contrato de locação, admite-se cláusula de renúncia. Cláusula de renúncia. Mas o STJ já disse várias vezes, não tem como renunciar às necessárias. Por uma razão muito óbvia, até o possuidor de má-fé é indenizado das necessárias. Né? Então, na locação, eu posso renunciar ao direito à indenização das úteis. Ok? Perfeito? Ok. E a obrigação de dar coisa incerta. A coisa incerta é aquela que... A coisa incerta é aquela que é determinável. E, portanto, ela não é única. E não sendo única, a gente não aplica esse princípio aqui, ó. Res perit domino. A gente aplica um outro princípio, não vai cair no latim para você, mas você vai lembrar. Genus nunquam perit. Gênero não perece.
O que o legislador vai me dizer sobre a coisa incerta, que é aquela indicada pelo menos quanto ao gênero e quantidade, então tem várias, e o direito de ir lá no estoque buscar que vai te entregar é do devedor, né? Então o devedor é que vai escolher dentre as várias qual que vai entregar. A coisa incerta antes da escolha não autoriza o devedor a alegar perda ou deterioração, mesmo que decorrente de caso fortuito ou força maior. Por quê? Porque gênero não perece. Aquilo que seria entregue, né, o carro, fui lá comprar um carro zero, coisa incerta, porque ninguém compra o carro por conta do número do chassi, que já está lá. Né? Então já tem ali uma característica que o individualiza. Mas você não compra por conta daquilo. Você leva as características do carro que você quer, e a priori qualquer um daquela marca, modelo, cor, etc., que te entregar satisfaz sua pretensão. Então ela é incerta. Aí teve um roubo, né, um arrastão, levaram todos os carros daquela cor, modelo, né, e características que estavam na garagem da concessionária. Aí o gerente vem e fala assim, ó, toma o seu dinheiro de volta, nosso contrato acaba aqui. Não, senhor. Não, senhor. Gênero não perece. Mesmo que decorrendo de caso fortuito ou força maior, o devedor não pode alegar perda ou deterioração da coisa incerta para se eximir de entregá-la. Tem em outro lugar do país, em outra concessionária, tem o carro que eu quero, então manda buscar. Manda buscar. Qualquer carro com aquelas características que me foi entregue satisfaz minha pretensão. A coisa incerta não perece, portanto, entrega outro, mesmo que decorrente de caso fortuito ou força maior. Veja lá, ó, obrigação de dar coisa certa e incerta. Cai demais, cai demais. Antônio, vendedor, celebrou o contrato de compra e venda com o Joaquim, comprador, no dia 1º de setembro de 2016, cujo objeto era um carro da marca X no valor de R$20 mil. Veja bem, tá? Antônio não é fornecedor de carros. Tá? O carro da marca X que ele vendeu por R$20 mil, pela leitura dá para saber que é coisa certa. Coisa certa. Olha lá, Antônio, vendedor, celebrou contrato de compra e venda com Joaquim, comprador, no dia 1º de setembro de 2016, cujo objeto era um carro da marca X, no valor de R$20 mil, sendo o pagamento efetuado à vista, na data da assinatura do contrato. Ficou estabelecido ainda que a entrega do bem seria feita em 30 dias depois, em 1º de outubro de 2016, na cidade do Rio de Janeiro, domicílio do vendedor. Contudo, dia 25 de setembro, uma chuva torrencial inundou diversos bairros da cidade e o carro foi destruído pela enchente com perda total. Okay, perda total. Fato alheio à vontade do devedor. Perda do carro, sem culpa. Considerando a descrição dos fatos, Joaquim, alternativa A, não faz jus à devolução do pagamento de R$20 mil. B, terá direito à devolução de 50% do valor, tendo em vista que Antônio, vendedor, não teve culpa. Terá direito à devolução de 50% do valor, tendo em vista que Antônio, vendedor, teve culpa. D, terá direito à devolução de 100% do valor, pois ainda não havia ocorrido a tradição no momento do perecimento do bem. Qual que é a alternativa correta? Como é que erra isso aqui em prova? E como é que tem coragem de falar que direito das obrigações é difícil? É, né? Maria celebrou o contrato de compra e venda. Maria celebrou o contrato de compra e venda do carro da marca X com Pedro, pagando um sinal de R$10 mil. No dia da entrega do veículo, a garagem de Pedro foi invadida por bandidos que furtaram o referido carro, sem culpa. A respeito da situação narrada, assinale a alternativa correta. Haverá resolução do contrato pela falta superveniente do objeto, sendo restituído o valor já pago por Maria. B, não haverá resolução do contrato, pois Pedro pode alegar caso fortuito. C, Maria poderá exigir a entrega de outro carro. D, Pedro poderá entregar outro veículo no valor do automóvel furtado. Ponto. Qual a alternativa correta? A.
Como é que erra? Princípio da especificidade. Maria não pode exigir outro carro. Coisa certa. Princípio da especificidade, artigo 313. Pedro não pode entregar outro veículo. Sem concordância dela, não. Princípio da especificidade. Né? E não haverá resolução? Não tem mais objeto. Resolve o contrato. Próximo. João prometeu transferir a propriedade de uma coisa certa, mas antes disso, sem culpa sua, o bem foi deteriorado. Segundo o Código Civil, ao caso de João, aplica-se o seguinte regime jurídico. João prometeu transferir a propriedade de uma coisa certa. Então, é entrega. Ele era o dono e se comprometeu a transferir a propriedade. Entrega de coisa certa. Antes disso, olha o erro que alguns cometem. Por isso que eu falei, atenção na hora de fazer a prova. Está cansado? Depois da prova você descansa. Tá? Você pode dormir. Antes da prova, não, né? Principalmente civil. Tá? Na hora da prova, na hora que você estiver fazendo questão de penal, até dá para dar uma pescadinha e tal. Porque é muito fácil, né? Civil, não. Veja lá, ó, deteriorado. O bem foi deteriorado. Ele não pereceu. Deteriorou. Sinale a alternativa correta. A obrigação fica resolvida com a devolução de valores eventualmente pagos. Ponto. B. A obrigação subsiste com a entrega da coisa no estado em que se encontra. Ponto. A obrigação subsiste com a entrega da coisa no estado em que se encontra e abatimento do preço proporcional à deterioração. Ponto. D. A obrigação poderá ser resolvida com devolução dos valores eventualmente pagos ou subsistir com a entrega da coisa no estado em que se encontra e abatimento no preço proporcional à deterioração, cabendo ao credor a escolha de uma dentre as duas alternativas. Letra D. Deterioração. O credor escolhe. Quer receber a coisa com abatimento no preço ou quer resolver? Ele escolhe. Deterioração. Também da OAB. Ó. Tudo OAB. Tudo OAB. A peça Liberdade, do famoso escultor Lúcio, foi vendido para a Galeria da 20, pela importância de R$100 mil. Ele se comprometeu a entregar a obra 10 dias após o recebimento da quantia estabelecida, que foi paga à vista. A galeria organizou, então, uma grande exposição, na qual a principal atração seria a escultura Liberdade. No dia ajustado, quando dirigia o seu carro para fazer a entrega, Lúcio avançou o sinal. Vermelho, tá? Vermelho, porque eu coloquei isso aqui numa prova no passado, aí o aluno falou assim, mas não falou que o sinal estava fechado, né? Não falou que o sinal estava fechado, né? Lúcio avançou o sinal, vermelho, colidiu com outro veículo e a obra foi completamente destruída. Então teve culpa, né? Que foi a informação. O anúncio pela galeria de que a peça não seria mais exposta fez com que diversas pessoas exercessem o direito de restituição dos valores pagos a título de ingresso. Sobre os fatos narrados, assinale a afirmativa correta. A. Lúcio deverá entregar outra obra de seu acervo à escolha da Galeria da 20, em substituição à escultura Liberdade. B. A Galeria da 20 poderá cobrar de Lúcio o equivalente pecuniário da escultura Liberdade, mais o prejuízo decorrente da devolução do valor dos ingressos relativos à exposição. Por se tratar de obrigação de fazer, né? D. Com o pagamento do preço, transferiu-se a propriedade da escultura para a Galeria da 20, razão pela qual ela deve suportar o prejuízo da perda do bem. Qual a alternativa correta? Letra B. Exatamente. Teve culpa, então, além de devolver o valor pago, né? Perdas e danos. Professor, mas por que Lúcio não pode entregar outra obra? Porque ele comprou a Liberdade, tá? Esse nome, Liberdade, fez da escultura coisa certa, única. Por isso da informação, não foi qualquer escultura, foi aquela lá, Liberdade. Então, coisa única, coisa certa. Silvio, fazendeiro e criador de gado de leite, arrendou um touro premiado para usar na reprodução de suas vacas leiteiras. Acontece que, apesar do zelo
com o qual cuidou do animal, então não tem culpa. Fortes chuvas que atingiram a região causaram a destruição das benfeitorias e morte de diversos animais, entre os quais o animal arrendado. É correto afirmar que, em decorrência desse fato, resolve-se o contrato devendo Silvio indenizar o proprietário do touro, pagando-lhe somente o valor do animal. B. Resolve-se o contrato, devendo Silvio indenizar o proprietário do touro, pagando-lhe o correspondente ao valor do animal e os lucros cessantes. C. Mantém-se o contrato, devendo o proprietário providenciar a reposição do animal arrendado às suas expensas. D. Resolve-se o contrato, arcando o proprietário com o prejuízo decorrente da perda do touro. D. Tá? Aqui é restituição de coisa certa. Ele estava com o animal em arrendamento, teria que devolver. Sem culpa dele, o animal morreu. Então, o proprietário, que é o credor, vai ficar com o prejuízo. Constitui a obrigação de fazer materialmente infungível. Fazer é simplesinho, você vai ler, por isso que eu já fui direto para ela. Tá? Obrigação de fazer materialmente infungível. É aquela que o devedor não pode ser substituído por outro. Tá? Quando a gente fala lá em fazer fungível e fazer não infungível, obrigação de fazer fungível é aquela que a pessoa do devedor pode ser substituída por outro. Então, se o devedor se recusar a realizar o serviço, outro vai lá e realiza as despesas dele. Obrigação de fazer infungível é aquela em que o devedor não pode ser substituído por outro. Por isso, se ele recusar-se a cumprir o serviço, tem que resolver em perdas e danos. Não tem saída. Exatamente, um cantor famoso, alguma coisa, né? Beleza? Ok. Próxima classificação. Próxima classificação. Ainda bem que tem mais 1h30 ainda, vai dar para falar tudo. Ah, você perguntou para ele. Achei que você ia comemorar. Porque... E olha lá, pessoal, obrigações alternativas. Existe uma classificação de obrigação que é o que o legislador vai cuidar logo após não fazer, que é quanto ao número de sujeitos ou objetos. Se a obrigação tiver um devedor, um credor, um objeto, ela é simples. Só que é possível que tenha mais de um elemento. E aí ela será complexa. Complexa é a obrigação que tem multiplicidade de algum dos elementos. Se vários forem os objetos, a obrigação será objetivamente complexa. Pode ser conjuntiva, ou cumulativa, ou disjuntiva, também chamada alternativa, que é o nome que o legislador dá. Qual a diferença entre elas? Na obrigação conjuntiva ou cumulativa, tem-se vários objetos e todos têm que ser cumpridos. Por isso, cumulativa. Todos os objetos têm que ser entregues sob pena de inadimplemento. Nas obrigações alternativas, eu tenho vários objetos, mas o conectivo é ou. Eu vou cumprir um ou o outro. Ou o outro. Por isso, alternativa. E aí, cuidado. As obrigações facultativas, razão porque estão as interrogações aqui, as obrigações facultativas não são complexas. Nas obrigações facultativas, só tem um objeto. Mas o devedor pode pagar de forma diversa. Tá? Grava só isso. Razão, aí a gente explica depois. Né? Quanto ao número de sujeitos, ela será divisível, indivisível ou solidária. Daqui a pouquinho a gente fala. Obrigações alternativas, que foi o que o legislador regulou, mais provável de cair na sua prova. Obrigações alternativas são aquelas que têm vários objetos, mas nem todos serão cumpridos. Vai ser um ou o outro, e assim sucessivamente. Isso significa que em algum momento é necessário que se faça a escolha do objeto a ser cumprido. E aí a pergunta é, quem escolhe? Só um que falou? Oxe, achei que todo mundo ia falar, porque isso aqui é facinho, essa resposta, né? Quem tem o direito de escolha nas obrigações alternativas? O devedor, em regra.
Então, se cair obrigação alternativa... Pessoal, essa questão aqui, que se errar, aí né, início do ano que vem, a gente está aqui de novo, né? Não tem problema. Né? Fazer o quê? Pessoal, direito de escolha, regra geral, é do devedor. Do devedor. Tá? Porque mesma coisa lá no direito penal, indúbio pro réu, aqui é indúbio pro devedor. Então, se o contrato não dispõe sobre quem faz a escolha, quem escolhe é o devedor. Eu me comprometi a comprar uma casa em café ou dinheiro. E nós não falamos nada sobre quem vai escolher a forma de pagar. Então, na hora de pagar, eu escolho. Eu escolho. O devedor escolhe. Artigo 252. Olha lá. Ó. A escolha da obrigação a ser cumprida, em regra, pertence ao devedor. Se em regra, significa que nós podemos colocar no contrato que o credor escolhe. Não tem problema nenhum. E duas situações absolutamente esdrúxulas que o legislador considera, mas a FGV já colocou. A possibilidade de nós deferirmos o direito de escolha para um terceiro. Ou seja, o contrato, né, foi celebrado entre Stanley e Carlene, e não sei porquê, só interessa para nós dois, nós nomeamos como a pessoa que vai fazer a escolha a Brenda. Não sei por que faríamos isso, mas o legislador diz que pode. Pode ainda ir além, escolher uma multiplicidade de terceiros. Tudo serve para quê? Porque isso aqui ninguém vai fazer na prática. Serve para quê? Para cair na prova. Tá? Se o terceiro não quiser escolher, o juiz decide. Não vai para a regra. Se for nomeado um terceiro e ele não quiser escolher, judicialmente. Se for nomeado uma multiplicidade de terceiros e não houver unanimidade, decide o juiz. Eram 5 terceiros. 4 optaram por um objeto. Um escolheu o outro. Então, decide o juiz. Precisa de unanimidade. O legislador vai dizer aqui no parágrafo 3º e parágrafo 4º. Qual que é a relevância da escolha? Né? Além do que o código diz para nós também. Isso aqui também é importante destacar, não está na lei, mas pode cair. A partir do momento em que é feita a escolha, a obrigação se torna simples. Como assim? Veja bem, o momento da escolha é chamado de momento de concentração. Por quê? Porque no momento em que eu fizer a escolha de uma das 5 possibilidades, ou uma das 2 possibilidades, é como se essa obrigação sempre tivesse apenas um objeto. As outras alternativas desaparecem. A gente considera isso porque, depois que for feita a escolha, não tem mais como voltar atrás. Só se a outra parte concordar. Então, se eu escolhi que eu sou devedor e estou na regra, eu que escolhi que eu vou pagar dessa forma. Depois não tem como eu desistir. Só se o credor concordar. Teve uma situação concreta, né? Interessante, vou ter que acabar deixando solidariedade para a live. Assista a live de solidariedade, hein? Assista a live, nem que seja depois. Assista. Mas veja bem, teve um caso concreto, uma vez não me lembro agora os valores de cabeça, mas eram basicamente 5 alternativas. O indivíduo tinha um terreno, não tinha dinheiro para construir nada nele, né? E aí vendeu um terreno muito bem localizado, vendeu para uma construtora. E a construtora se comprometeu em pagar uma de 5 possibilidades. Qual? O credor poderia escolher, nesse caso, se o dono do terreno poderia escolher, depois que o imóvel ficasse pronto, 4 apartamentos no mesmo andar, esse é 4 por andar, ou 3 apartamentos, números redondos aqui que eu coloquei, 3 apartamentos e R$500 mil, ou 2 apartamentos e R$1 milhão, ou 1 apartamento e R$1,5 milhão, ou R$2 milhões. 5 alternativas. Como tinha ele e a mãezinha dele, ele escolheu receber, na hora que o prédio ficou pronto, 2 apartamentos e R$1 milhão. Recebeu R$1 milhão. E aí, um problema só para passar registro, para habites e tal, aquela coisa. Já cansado de discutir com a construtora, resolveu ajuizar uma ação contra a construtora, exigindo o outro R$1 milhão.
O juiz falou, você não pode fazer isso. Por quê? Porque você já fez a escolha. No momento em que você faz a escolha, as outras alternativas desaparecem. Então, quando você escolheu R$1 milhão e dois apartamentos, não existe outras alternativas. As outras sumiram. Você só pode cobrar, né, a regularização do imóvel. Não tem como voltar mais atrás. Concentração. Que o legislador ainda completa no 252, falando que, princípio da especificidade, o devedor não pode obrigar o credor a receber parte em uma prestação, parte em outra. Não tem essa opção. E também, se for uma obrigação de prestação periódica, a cada período faz-se nova escolha. Então, se eu fiz um contrato de locação com alternativas, né? Vou pagar em dinheiro ou café, a cada mês eu faço nova escolha. O que o legislador está dizendo. A primeira escolha não vincula as demais. Perfeito. Até ali fácil. A parte difícil que, se cair na prova, você vai rir, porque você vai acertar, né? Mas sabendo que outros vão errar. Né? Se fosse concorrência, você ia dar risada dos outros. Né? Mas como aqui, você tem que acertar 40. Ponto, acabou. Né? E aí, na hora que você acertar os seus 40, você vai lá no seu Instagram, né? E vai marcar assim, obrigado, professor Stanley, porque eu acertei todas de civil e de processo civil. Mesmo que você não tenha acertado nenhuma. Tá? Mas você faz isso. Tá? Trato nosso. Tá? Porque aí eu uso de propaganda depois. Né? Então, que aí depois que você mandar isso para mim, eu coloco no meu story. Né? Veja lá, se cair obrigação alternativa na sua prova e aparecer ali perecimento ou deterioração, o negócio complicou. Tá? Você pode... apareceu obrigação alternativa. Se cair escolha, você tem obrigação de acertar. Né? Regra geral, o devedor escolhe. Beleza. Se é obrigação alternativa, você percebeu que uma das alternativas pereceu ou todas pereceram, aí você redobra a atenção. Você precisará marcar na sua prova 3 informações. Se for obrigação alternativa e falar sobre perecimento ou deterioração, 3 informações serão obrigatórias para identificar a resposta correta. Quais? Primeira informação. Quem escolhe? Ah, professor, mas no meu enunciado não falou nada sobre quem escolhe. Pô, então é o devedor, né? Que é a regra. Mas pode aparecer ali que é o credor. Então, quem escolhe? O devedor ou o credor? Não vai aparecer terceiros nesse caso. Quem escolhe? Tá? Se não aparecer nada, vai para a regra. Não esquece disso. Ah, não apareceu, então é o devedor que vai escolher. Segunda informação. A perda foi total ou parcial? Como assim? Todas as alternativas pereceram? Ou só alguma? Ou algumas? Ainda existe alternativa para ser cumprida? Opa. Deixa eu colocar aqui interrogação. Perda. Total ou parcial? Ainda tem alternativa possível de ser cumprida? Não tem? Beleza. E terceiro, teve culpa ou não? Com ou sem culpa? Okay? São as 3 informações que você vai precisar. Obrigação alternativa. Está falando de perecimento? Lascou. Tá? 3 informações. Quem escolhe? Devedor ou credor? Todas as alternativas pereceram? Ou ainda tem alguma passível de ser cumprida? Terceiro, o perecimento se deu por culpa ou sem culpa? E assim você vai aplicar uma de 8 soluções possíveis. Exatamente. Mas às vezes, uma mesmo aparece 3 vezes, né? 3 possibilidades. Né? Isso aí você vai ler com muita atenção na sua casa depois, tá? Do artigo 253 ao 256. Eu já vou passar para o quadro final. Olha lá, mas você pode ver aqui, ó. Todas as obrigações se tornaram inexequíveis, sem culpa. E era o devedor que escolheria.
Uma das alternativas se tornou inexequível, e era o devedor que escolheria, né? Sem culpa. Todas as alternativas se tornaram inexequíveis, com culpa. Artigo 254. Aí muda a escolha. Ó. Uma inexequível, escolha do credor. Todas inexequíveis, escolha do credor. Tá? Então, você vai ler bem artigo 253 a 256. Tá? Isso aqui, se cair, alto risco de queda mesmo. Veja lá. Ó. Exemplo que o pessoal dá na doutrina para facilitar. O sujeito tinha que entregar um cavalo, né, tem que dar nome nele para ser coisa certa. Né? Então, tinha que entregar o cavalo trovão, ponto, coisa certa. Né? Ou a égua Halley, ponto, coisa certa também. Um ou outro. Se quem escolheria era o devedor, olha lá, ó, escolha do devedor, estou na regra, e um dos animais morreu, sem culpa, entrega o outro. Se quem escolheria era o devedor, vou entregar cavalo ou vou entregar a égua, e um deles pereceu sem culpa, entrega o subsistente. Ponto. Se um deles pereceu com culpa, entrega o outro também. Por isso que aqui o quadro é maior. Sem perdas e danos, mesmo tendo havido culpa. Por quê? Coloca a cabeça para funcionar. Mesmo tendo havido culpa, sem perdas e danos. Tá? Porque o credor já era obrigado a receber qualquer um, pessoal. O credor já seria obrigado a receber o cavalo ou a égua. Se um deles pereceu com ou sem culpa, não interessa. Entrega o outro. E não há que se falar em perdas e danos, mesmo tendo havido culpa. Por quê? Porque o credor já seria obrigado a receber qualquer um. Então, se a escolha é do devedor, o perecimento foi parcial, sem culpa, entrega o outro. Se a escolha é do devedor, perecimento parcial, com culpa, entrega o outro também. Ponto. Sem perdas e danos. Beleza. Se a perda foi parcial e a escolha era do credor, opa, aí muda um pouquinho a história. Se o cavalo morreu sem culpa do devedor e o credor é que faria a escolha, não teve culpa, né? Então recebe o outro. Não teve culpa. Agora, se teve culpa, convenhamos, o credor é que ia escolher. Ele poderia escolher aquele que morreu, né? Olha só o que o legislador vai nos dizer aqui no artigo 255, primeira parte. Se o cavalo morreu por culpa do devedor e o credor é que faria a escolha, o credor poderá escolher em aceitar a égua, que ainda vive, ou cobrar o valor do cavalo que morreu, mais perdas e danos, tanto num caso quanto no outro. Por quê? Porque agora o perecimento foi culposo e quem escolheria era o credor. Ele poderia escolher aquele que morreu. Né? Então, se o perecimento foi parcial, a escolha era do credor e o perecimento se deu com culpa, o credor poderá escolher entre o bem ainda existente ou aquele que pereceu, o valor daquele que pereceu, mais perdas e danos em qualquer das opções. Ok. Se a perda foi total, tanto o cavalo quanto a égua morreram, sem culpa do devedor, o pessoal não teve culpa. Então resolve a obrigação. Artigo 256. Eu não posso obrigá-lo a receber um outro bem, porque nunca foi alternativa. Os dois animais objetos da obrigação pereceram sem culpa. Resolve a obrigação. Resolve a obrigação e devolva algum valor que eu já tinha adiantado. Nesse caso, tanto se a escolha for do devedor, quanto se a escolha for do credor. Por quê? Porque não teve culpa. Ah, era o credor que ia escolher, professor. Tudo bem, mas tanto o cavalo quanto a égua morreram sem culpa. Então perece, então resolve.
Agora, se ambos os animais morreram por culpa do devedor, e era ele, devedor, que ia fazer a escolha, não sei porquê, mas o legislador diz, paga o valor da última que pereceu. Mais perdas e danos. Então, na historinha vai vir lá, né, que o sujeito se comprometeu a entregar um cavalo, uma égua, e por imprudência, os dois animais morreram. Primeiro o cavalo, depois a égua. E não falou nada sobre quem escolhe, pô, então é o devedor que vai escolher. Perecimento total, por culpa, imprudência, era o devedor que escolhia. A égua morreu depois, né? Então o valor da égua, mais perdas e danos. O valor do último que pereceu, mais perdas e danos. Se fosse o credor a escolher, ele poderia escolher o valor do primeiro ou do segundo. Ele vai escolher o mais caro, óbvio. Ele pode escolher o primeiro ou o segundo, mais perdas e danos. Escolha do devedor. Escolha do devedor. Se o cavalo morreu, a égua não. Sem culpa, entrega a égua. Ponto. Acabou. Se o cavalo morreu com culpa, entrega a égua. Pronto, acabou. Sem perdas e danos. Porque o credor já seria obrigado a receber qualquer uma. Se os dois morreram sem culpa, resolve a obrigação. Se os dois morreram com culpa, esse aqui é o que tem que ter mais cuidado, porque foge um pouquinho a lógica, entrega o valor do último que morreu, mais perdas e danos. Ponto. Credor é que escolheria. Se era o credor que escolheria, e o perecimento se deu sem culpa, parcial, o cavalo morreu sem culpa, entrega o outro, porque não teve culpa. Se o cavalo morreu com culpa, opa, pera lá, pode marcar aquele ali com asterisco. Que ali foge um pouquinho, talvez, a lógica. Se o cavalo morreu com culpa, o credor não é obrigado a receber a égua que está viva. Não, ele escolhe entre receber a égua ou cobrar o valor do cavalo. Mais perdas e danos, porque era ele que escolheria. Se os dois animais morreram sem culpa, resolve a obrigação, não teve culpa. Se os dois animais morreram com culpa e era ele, credor, que escolheria, então ele escolhe o valor de um ou do outro. Mais perdas e danos. Mais perdas e danos. Lê os artigos e várias vezes aqui o quadrinho para gravar. Vamos colocar isso aqui em prática nas questões. E eu repito, tá? Obrigações é a matéria que mais cai. Então, você dá um jeito de ver essa aula de novo e não perca a live. Tá? Se não tiver como ver na hora da live, eu sei que a maioria que trabalha, não deixe de ver depois. Que a gente vai falar sobre obrigação solidária. Essa também, quando cai, derruba com força. Olha lá, ó. No dia 2 de agosto de 2014, Tereza celebrou o contrato de compra e venda com Carla, com quem se obrigou a entregar 50 computadores ou 50 impressoras. Apareceu ou, pessoal, é a alternativa. Tá? Entregar 50 computadoras ou 50 impressoras, no dia 20 de setembro de 2015. Olha só o detalhe, hein? O contrato foi silente sobre quem deveria realizar a escolha do bem a ser entregue. Silente, ficou silente, não falou nada o contrato. Quem escolhe, então? Devedor. Beleza. Sobre os fatos narrados, assinale a alternativa correta. Trata-se de obrigação facultativa. Falso. Obrigação facultativa é simples. Como se trata de obrigação alternativa, Tereza pode se liberar da obrigação entregando 50 computadores ou 50 impressoras à sua escolha, uma vez que o contrato não atribuiu a escolha ao credor. Certo? Ela é a devedora, não falou nada sobre direito de escolha, ela escolhe. O que vai cumprir? Gilvan, devedor, contrai empréstimo com Haroldo para o pagamento com juros do valor do mútuo no montante de R$10.000.
para facilitar a percepção do crédito, a parte do polo ativo obrigacional ainda facultou, no instrumento contratual firmado, o pagamento do montante no termo avançado ou a entrega do único cavalo da raça manga larga machador da fazenda. Único, coisa certa. Conforme a escolha a ser feita pelo devedor. Obrigação alternativa. Assinale a correta. Aqui se errar tem que apanhar, né? Trata-se de obrigação alternativa. Né? Assim não cai na minha prova, professor. Né? Nas obrigações alternativas, vírgula, não poderá haver pluralidade de optantes. Por mais absurdo que seja, a gente viu que pode, né? B. A escolha cabe ao devedor, se outra coisa não se estipulou, não podendo, porém, obrigar o credor a receber parte em uma prestação e parte em outra. C. A escolha cabe ao credor, salvo acordo em sentido contrário. Errado. Não cabe ao credor. Alternativa correta, letra B. Né? A escolha cabe ao devedor, se outra coisa não se estipulou, mas ele não pode dar 25 impressoras e 25 computadores, como no outro exemplo. É um ou outro. Não pode obrigar o credor a receber parte em uma prestação, parte em outra. Tá? Assinale a incorreta. A obrigação de dar coisa certa abrange seus acessórios, mesmo que não mencionados, salvo se o contrário resultar das circunstâncias do caso ou do título. Né? A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios. Perfeito, artigo 233. Nas obrigações alternativas, como regra, a escolha cabe ao credor. Pessoal, esse ponto da escolha é o que mais cai. Grava, a escolha em regra do devedor. Tá? O direito de escolha é o que mais cai. Olha lá, ó, quando a obrigação alternativa for de prestações periódicas, a faculdade de escolha poderá ser exercida em cada período. Exato, aquela regra. Aluguei. Então, hoje eu pago em café, no mês que vem pago em dinheiro, vou fazer nova escolha a cada período. Em caso de obrigação alternativa, se uma das duas prestações não puder ser objeto de obrigação ou se tornar inexequível, subsistirá o débito quanto à outra. Em caso de obrigação alternativa, se uma das prestações não puder ser objeto da obrigação ou se tornar inexequível, subsistirá o débito quanto à outra. Muitos marcaram essa aqui como incorreta, tá? Mas ela é a regra. Como, em regra, quem escolhe é o devedor, tanto se perecer com culpa ou sem culpa, entrega subsistente. Né? Porque alguns imaginaram, não, mas podia ser o credor, aí não vai ser sempre assim. Né? Duas aqui de verdadeiro ou falso. Nas obrigações alternativas, se todas as prestações se tornarem impossíveis em razão de força maior, ainda assim subsistirá a obrigação pactuada originalmente. Se todas as prestações se tornarem impossíveis, resolve a obrigação. Nas obrigações alternativas, se por culpa do devedor não se puder cumprir nenhuma das prestações, não competindo ao credor a escolha, ficará aquele obrigado a pagar o valor da que por último se impossibilitou, mais perdas e danos que o caso determinar. Certo. Já bem, o devedor que escolhe. Todas as prestações se tornam impossíveis por culpa dele. Paga o valor da última que pereceu. Mais perdas e danos. E se fosse o credor que escolheria? Ele poderia escolher o valor de qualquer uma delas. Né? Então, alternativa correta. Beleza, não vou entrar aqui em obrigações divisíveis e indivisíveis. Vou deixar para a live. Dois pontos importantes. Primeiro, não deixe de assistir a live, nem que seja depois, tá? Porque a gente vai falar de solidariedade. Solidariedade é extremamente relevante. Quando cai de rua muita gente. E semana que vem minha aula é a primeira. Né? Graças a Deus, né? Minha aula é a primeira. Tá? Exato. E é a última de civil. Venham animado, tá? Sábado que vem é dia de sucessões.
claque.